leva um homem a deixar sua terra, sua família, a arriscar a vida em 1000 perigos? Será a ambição, o gosto pela aventura, a ânsia pelo novo? Será a destinação ou um pouco de tudo isso? 8 de fevereiro de 1676. Um dia muito especial para Gervásio e Senhorinha. Depois de 5 filhas, nasce o primeiro filho homem, João Barbosa. Gervásio tinha um sonho: refazer a glória da família aqui em Soengas, no norte de Portugal. Eles dominavam toda esta região rica de videiras. Os sonhos se perdiam na distância. João era o refazer do sonho antigo. Era a glória da família que se sobrepunha às histórias vindas lá de longe, do passado, aqui em Soengas, no norte de Portugal. Parece que o céu chora junto com a emoção da gente. Escorrendo pelas uvas da videira, pelas folhas, a água da chuva chega até nós. O coração em festa por estarmos aqui em Soengas, no norte de Portugal, ao lado dos descendentes de Fabiano de Cristo. A Conceiçãozinha, seu Antônio, Dona Conceição e este pequeno Tiago. Conta-se aqui em Soengas que esta igrejinha foi construída pelos pais de Fabiano, seu Gervásio Barbosa, e que aqui estariam enterrados os seus restos mortais, bem como de muitos descendentes da família. O seu Antônio vai nos contar algumas histórias interessantes da família dos Barbosa. Sim, pois quando foi que Fabiano de Cristo foi para o Brasil, evidentemente, pois diziam que a casa que tinha sido muito rica, não é? Que era uma casa que tinha brasão e coisa assim, e afinal de contas acontece que Fabiano de Cristo foi para o Brasil com a intenção de ir para se fazer a ideia dos pais, isto para que a casa tornasse a ser como era. E então, afinal de contas, devia ter sido nessa altura que foi depois construída aqui esta capela. E então, há quem diga que foi com parte do dinheiro que Fabiano de Cristo mandou para os pais. Isto é, que deu uma parte para o convento para onde ele foi, outra parte aos pobres e outra parte que mandou para os pais. O menino João cresceu rapidamente. Logo distinguiu-se pela inteligência aguda. Aprendeu a ler e a escrever com um sacerdote que passava pela aldeia de tempos em tempos. Graças a isso, o rapazinho João Barbosa ficou responsável pela arrumação e limpeza da igrejinha. Ao mesmo tempo, lia os livros que lá existiam. Ao final do século XVII, a cidade do Porto já era a grande metrópole do norte português. Para ali convergia a rica produção das montanhas. O Rio Douro era a estrada natural, por onde descia o vinho que em breve faria a riqueza da região. Armazenado em velhos barris, envelhecia o néctar que em breve faria uma fama que correria o mundo e todos os tempos. Era natural que o jovem João, forte, alfabetizado, manobrando bem as contas, fosse atraído pela cidade do Porto, pois era ali que estava o dinheiro tão necessário para reconquistar a grandeza da família. Recém-saído da adolescência, João Barbosa veio para o Porto. Deixava lá no norte de Portugal a sua pequenina Soengas e os sonhos da família Barbosa. Aqui, instalou-se num armazém como anotador, onde um dos seus primos já trabalhava. Foi ali que ele ouviu falar das riquezas do Brasil e o ouro que lá dava em grande abundância. No final do século XVII, a cidade do Porto era também a terra das novidades que vinham de Lisboa, dos barcos que chegavam da Inglaterra, do Mar do Norte, do Mediterrâneo, das colônias da África e, sobretudo, do Brasil. Quando
Quando chegaram as notícias da descoberta do ouro no Brasil, rapidamente todos começaram a falar. Era o que se comentava nas agitadas ruas da cidade do Porto. Na verdade, um convite irresistível para João Barbosa, seu primo e um jovem amigo. Formariam uma companhia no Brasil. Um outro parente mais velho ficaria no porto, encaminhando as remessas das mercadorias. Aproveitando o estímulo da coroa portuguesa, embarcaram num dos galeões para a grande aventura. Já levavam um primeiro carregamento de roupas, botas, cintos, facões, cordas, salames, conservas e vinhos. No fundo, eram todos aventureiros que apostavam nos tempos novos, no século novo que chegava, no ouro de que tanto se falava. Jamais João esqueceria da vez primeira em que contemplou, da entrada da barra, a paisagem, o recorte delicado das montanhas. Linda, linda cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Imensas praias brancas, ilhas rochosas salpicadas de pequenos montes verdes, água mansa, translúcida. Era como viajar numa aventura, passear num cartão postal. O coração bateu mais forte no peito. Era Anchieta que voltava. Vindo de longe, do outro lado do oceano, singrando os verdes mares, João Barbosa caminhava ao encontro do seu destino. E ao entrar por esses canais, ele reconhecia no seio da montanha a certeza da riqueza. Esta é a cidade de Paraty. Houve uma época em que ela era mais importante que a cidade do Rio de Janeiro. Este é o cais do porto de Paraty. Por aqui entravam as riquezas vindas da Europa para serem trocadas pelas riquezas das Minas Gerais. O ouro do Brasil, que saía por estas pedras na direção da Europa. Depois de percorrer as trilhas sinuosas da Serra da Mantiqueira, como os índios chamavam a Serra da Mantiqueira, descobrindo os mistérios da mata, aprendendo com os índios o mistério das plantas, a cura, que tanto bem lhe fariam e tanta utilidade teria depois. João Barbosa chegava às margens do Rio Verde com a sua tropa e ali iniciava o seu comércio. Junto das catas e faisqueiras, onde se formavam as populações de Passa Quatro, São Lourenço e tantas outras cidades. Ele depois prosseguia na direção do Rio Grande, até alcançar São João del Rei, posteriormente São José del Rei, que fica entre o Rio Grande e o Rio das Mortes. Ali ele terminava a sua jornada, voltando depois para Paraty, carregado de ouro, ouro puro colhido das águas, das bateias, ouro em pó que transformava-se em tabletes, ou então as pepitas de um ouro puríssimo, de alto valor. E ali em Paraty, João construía o seu império. Um dia, bem cedo, uma voz lá dentro do coração começou a falar da miséria, da degradação, da violência das minas. Ele pensava no ouro que acumulara. Será que esse ouro não está manchado com o sangue dos escravos, com a violência da cobiça, com a prostituição das mulheres que se vendem? A voz se tornou íntima, familiar. A cada dia, ela voltava e terminava sempre assim. Isso não diz nada ao teu coração. João ficava melancólico e meditava. Será mesmo esse o sentido da vida? Em meados de 1704, João foi ao Rio de Janeiro liberar um carregamento que chegara de Portugal. Enquanto aguardava a maré, visitou pela primeira vez o convento, bem visível, no alto do morro de Santo Antônio. João jamais soube o que lhe passou pela cabeça naquele instante. Estava ali sem ter planejado nada, mas sabia que desejava ardentemente entrar para o convento. Seu próximo passo seria em Angra dos Reis, no convento de São Bernardino de Sena, onde estava o provincial, o único que poderia concordar com a sua solicitação. No dia seguinte, João embarcou na falua, descarregou a mercadoria em Paraty, chamou o sócio e discutiu a sua saída da sociedade. Feitas as contas, havia um saldo muito grande a ser dividido.
Venderam as mulas, venderam os estoques, e João pediu ao companheiro que levasse recursos aos familiares em Soengas. Outra bolsa de muitos recursos foi oferecida aos templos da vila de Paraty e a outros locais mais próximos. Em seguida, João tomou um barco e foi para Angra dos Reis, ao encontro do seu destino. Frei Boaventura de Jesus era o provincial. Enterneceu-se até as profundezas mais íntimas do ser ao ouvir João que falava com a alma. João falou-lhe de sua família, do sonho dos Barbosa em Soengas, dos trabalhos no porto, da viagem aventureira, das montanhas, das minas, da riqueza e da tragédia. Falou-lhe também do vento, o carro de Deus, e das perguntas que lhe brotavam no coração. Contou da sensação que sentiu no Rio de Janeiro ao visitar o convento da Imaculada, da admiração por Francisco de Assis, da certeza da escolha da vida nova. Quando João entrou no convento de São Bernardino de Sena, estava com 28 anos, quase 29. Era o dia 8 de novembro de 1704. O irmão Boaventura, guardião do convento, recebeu-o e transmitiu-lhe conhecimentos sobre as regras da ordem. Logo chegou o mestre dos serviços, informando-lhe que deveria passar 3 dias em recolhimento absoluto, em silêncio, em reflexão total. Deveria buscar a sua essencialidade, revirar os recônditos da alma, tentar encontrar os ecos, as respostas dos sinais do Mestre Jesus. Há mistérios nas vidas das grandes almas. João perdeu a noção do tempo. Não sentiu fome nem sede. Não sabia se dormir. Mas teve sonhos recorrentes. Um vento suave penetrava por algum lugar. Dizem que foi a primeira vez que João percebeu a presença de Francisco, que sorria e lhe estendia os braços. Bem, dizia. Vem, querido amigo. Jesus te abençoa. Chegou o momento. Anteriormente passaste por aqui escrevendo poemas na areia. Agora voltas para escrever poemas de amor no coração dos homens. De repente, João sentiu um grande vácuo. Projetado no espaço-tempo, regressou docemente ao corpo e ouviu-se a voz amiga do sacerdote guardião, admirado porque João nada comera nem bebera naqueles 3 dias. João era um noviço especial. Sua experiência nas montanhas dava-lhe força para as árduas tarefas e a dura disciplina exigida na vida do convento. João conhecia os segredos das plantas, das ervas, fazia xaropes, unguentos, cataplasmas. Atendia as pessoas com carinho, um amor tão grande que parecia até mágica. As melhoras logo apareciam. João também trabalhava como porteiro, uma função delicada. Atendia escravos e patrões, aventureiros, piratas e negociava com invasores e autoridades. Normalmente, um sacerdote só assumia a portaria com 15 anos de experiência. Mas João, noviço, ajudava o porteiro e, em seguida, assumiria a espinhosa função. Finalmente, no dia 12 de novembro de 1705, João estava com quase 30 anos, realizou-se a cerimônia de sua consagração. A partir daquele dia, deveria ser um homem novo. Até um novo nome recebeu. Deixou de ser João Barbosa. Surgiu Fabiano. Fabiano de Cristo. Em São Bernardino de Sena, Fabiano recebeu em 1705 a notícia de que deveria ir para o Rio de Janeiro a fim de prestar serviços no convento de Santo Antônio. Fabiano aguardava o momento para despedir-se dos companheiros, quando percebeu a chegada do índio velho que fora seu guia nas montanhas das Gerais. Mais do que um guia. Era um amigo que lhe ensinara os segredos das plantas e dos animais. Saindo de Paraty, subindo as trilhas da Mata Atlântica, indo até Cunha, João Barbosa, com a sua tropa de burros, chegava até Guaratinguetá. Depois, percorrendo as trilhas da Serra da Mantiqueira, alcançava as Minas Gerais. Trazia as especiarias da Europa para trocar pelo ouro que saía de São João del Rei e das minas circunvizinhas, onde ele aprendeu os segredos da mata, os segredos dos remédios. O segredo da planta vem do pai para os filhos. Os pais antigos
que ensina os filhos sobre a planta, né? E as matas e os remédios foi ensinado pelos o primeiro cacique que existiu no Brasil. Porque o primeiro cacique andou dos antigos, quando Deus pôs essa terra e o mundo e o céu, já estava junto aqueles dois casais de índios, junto quando o Deus pôs a mata, a terra e o céu. E esses ensinamentos fazem parte da história de João Barbosa. Este aprendizado que lhe foi muito útil depois, sensível ao drama dos seus semelhantes. Ele abandona essas riquezas e abandona estas matas para ser recluso num mosteiro, porteiro no mosteiro. E com a sua vivência das matas, do remédio das matas, ele pôde curar aqueles mendigos que sofridos batiam à sua porta. O velho índio fora escravizado, mas fugira do capitão do mato. Estava ali pedindo socorro a Fabiano. O velho índio queixava-se. Quando o homem branco aqui chegou, nós, os índios, já estávamos há muito tempo. Éramos um povo organizado, ligado à natureza. Conhecíamos os segredos das plantas, a linguagem dos pássaros, os sinais dos ventos nas árvores. Nossa vida era boa. Dançávamos, pintávamos o corpo com urucum, um ajudava o outro. As crianças eram filhos de todos. Os velhos eram respeitados como os pais de todos. Quando os homens brancos chegaram, pensávamos que eram deuses. Vocês nos passaram suas doenças, seus vícios nos escravizaram, destruíram nossa religião. Nosso Deus corria com a gente atrás da caça, sorria alegre, soprando nas folhas das árvores. João Barbosa descobriu a alma dos índios. E nelas, o amor pelo seu semelhante, a fraternidade, a solidariedade, a ausência do egoísmo. E isto ele levou para Fabiano de Cristo. E é por isso que agora eu gostaria que o senhor, como um cacique, desse a sua mensagem para todos os povos. Olha, nós que somos cacique, a primeira coisa que nós pedimos para Deus, na hora de levantar da cama, a primeira coisa, quando nós antes de pisar no chão, pedimos ao nosso Pai ajuda, que dê saúde muitos para todos os povos amigos de todo o mundo, não é só de um. Então nós, cacique, íamos trabalhando nesse ponto para ver se todo mundo, nossos colegas, nossas criancinhas, velho e velha, para ter muita saúde e muita força e muitas amizades, amor com os outros. Em todo mundo nós pedimos para Deus que ajude todos nós, todo que está trabalhando, todo serviço que existe no mundo, pedimos para Deus que ajude, que ilumine os caminhos nossos, nós todos. Finalmente, Fabiano chegou ao convento de Santo Antônio e preparou-se para iniciar no dia seguinte outra etapa de sua extraordinária vida. Fabiano tornou-se o grande servidor de todos. Foi porteiro e auxiliar de enfermagem. Usou sua habilidade para negociar com ricos e pobres, escravos e senhores, num Rio de Janeiro que crescia, politicamente se tornava cada vez mais importante. Um Rio que, em breve, seria a capital do Brasil. Fabiano acordava sempre muito cedo, isto quando dormia. Muitas e muitas das suas noites eram passadas em claro, ao lado dos seus doentinhos. Quando podia, recostava-se num pano ali mesmo, na enfermaria, e descansava. Meditava sempre. Era um espírito muito livre, não se prendia a fórmulas. Sua alma, com grande facilidade, pairava acima das coisas do mundo. Volitava como que mais solto. Quando tornava a si, trazia sempre reflexões. Falava muito no reino dos céus, o reino que Jesus veio anunciar. Por volta de 1716, Fabiano estava com 40 anos. Apareceu-lhe um calo muito incômodo no joelho esquerdo. Há alguns anos já sofria de erisipela.
Suas pernas viviam inchadas. Uma vermelhidão se alastrava desde a base do pé. As feridas se abriam. A inchação crescia, os dedos ficavam enormes. Abriam-se frieiras dolorosíssimas. Toda a perna esquerda ficava muito quente e pesada. Ele mal podia andar. Todos os anos das décadas de 1720 e 1730 transcorreram sem maiores novidades, a não ser o envelhecimento natural. As dores cada vez mais lancinantes, enfrentadas com estoicismo e fé. Jamais se ouviu de Fabiano um lamento, uma reclamação. No dia 17 de outubro de 1747, Fabiano de Cristo desencarnou. Estava com 71 anos de idade e 43 de vida religiosa. Mais que o sacerdote, mais que o porteiro, o enfermeiro, o conselheiro, era o exemplo vívido das virtudes cristãs. Muitos sabiam que ele havia alcançado culminâncias espirituais. Escrevera, de fato, um hino de amor no coração dos homens. Enquanto o povo se lamentava pelo paizinho Fabiano que se fora. Seu corpo físico não enrijeceu. As horas de calor carioca viam o tempo passar e o corpo recender a roças. Todos murmuravam: milagre, milagre do santo, viva Fabiano, Fabiano de Cristo. Sempre sonhei com o olhar de Jesus. Aqueles olhos brancos de franca luz. Aqueles olhos densos. Aquele olhar, olhos de manjedoura, imensos. Olhos de cruz, luminescentes, generosos. Um mar de serenidade. Uma onda de paz. Uma bênção. Uma saudade. Uma calma. Que bem me faz. Se os olhos são o espelho da alma, posso imaginar a alma do Cristo? É tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz, que quando penso em Jesus, existo. Existo porque sinto Jesus. E sinto concretamente, de verdade. Fico arrasado só de pensar. É tão íntimo e tão feliz, que me dá vontade de recostar a cabeça. Sentir o calor e uma vontade espessa, que clama, ele está perto, tão infinitamente perto, e me ama. Por certo me ama. Há mistérios da alma que não sei interpretar. Um gozo sem espasmo, uma espécie de carícia que arrepia devagar, devagar. E delicia, uma delícia. Ah, Jesus, Jesus. Eu o vejo dentro de mim, latejando como centelha, viva, forte e quente no coração. E vibra sempre assim, e me anima, e me aconselha. Presente, nunca reclama, muito junto, muito perto. E me ampara sem falha, pacifica e agasalha. E me ama muito, por certo. Por certo me ama.